Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um bate-papo aqui no Fala com a Base. Hoje nós temos duas pessoas bastante especiais aqui conosco. Uma delas, o Dr. Tiago, um dos responsáveis pelas nossas ações jurídicas aqui no sindicato. E hoje, pela primeira vez, conseguimos entrar na agenda do nosso diretor jurídico, nosso querido Nivaldinho, que está aqui com a gente hoje e vai participar desse esclarecimento, doutor Tiago, que causou aí uma grande correria, um diz que me diz que uma verdadeira polvorosa, que é essa ação ADI 6309. Para a gente não perder tempo, eu já vou pedir para o senhor entrar direto nessa questão, primeiro esclarecendo direitinho para a nossa base o que significa ADI. Bom dia a todas e a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade da gente poder esclarecer as questões para a base. A ADI significa ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito. É uma ação que é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e que existem alguns legitimados, partidos políticos, não é qualquer pessoa que pode ingressar com uma ADI. Sim. Então, entidades sindicais de representatividade nacional, em que discutem em abstrato, né, por assim dizer, porque via de regra a gente sempre vai discutir a constitucionalidade ou não, a legalidade ou não de algo em uma demanda subjetiva, né, alguém contra alguém pedindo algo. A ADI é uma ação abstrata, né, o controle de constitucionalidade abstrato, como a gente chama, em que não tem uma causa, não tem um litígio, é a constitucionalidade daquele dispositivo em abstrato. Então, essa foi a ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que questionou aspectos específicos da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, a famigerada reforma da Previdência. Entendi. Perfeito. Nivaldinho, você acha que esse trazendo o doutor Tiago aqui para esclarecer para a gente, é o melhor passo que a gente dá para deixar a nossa base mais tranquila, mais esclarecida e, acima de tudo, mais informada, não é? Bom dia, Giovanni, bom dia aqui o doutor Tiago, bom dia os ouvintes, né, os acompanhantes da nossa Fala com a Base. É importante o nosso advogado estar aqui, porque explicar para a base entender que muitas vezes a gente conversa, mas o doutor Tiago estando aqui, ele vai falar e vai explicar que a nossa base vai entender que muitas vezes tem o diz que me diz, que chega informações ao contrário, a pessoa já acha que a gente não está fazendo, mas não é bem desse jeito. Aqui nós temos um escritório que trabalha direto, não trabalhamos com 3 advogados, primeiro que é o Felipe, o Thiago e o Lucas, e a gente tem um contato diretão, é bom ele estar aqui hoje para explicar que muitas vezes os servidores não tem nem essa ação, tudo, mas eles confundem, porque é muita informação. Hoje, as redes sociais dão informações que são boas, mas tem informações que são totalmente errôneas aí, que induzem os nossos servidores, inclusive, muitas vezes ligar para a gente, ficar até bravo com a gente, eu que sou secretário de jurídico, falando coisa que não tem nada a ver. Então, acho que essa aí vai ser importante, e aí espero que todos os colegas acessem aí nosso site, tudo, para ouvir a entrevista que o doutor Tiago vai estar aqui hoje fazendo. Tranquilo. Doutor Tiago, eu acho que a falta de informação, entendeu? É uma coisa que até é normal. Às vezes você não tem acesso a uma informação, quando foi dito, quando foi falado, quando foi impresso. Eu não tive acesso a isso, é uma coisa. A desinformação, ela é pior do que a falta de informação. Muito pior. Então, já combatendo isso e esclarecendo, eu gostaria que o senhor entrasse direto na praticidade do que significa essa ação direta 6309 na prática para nós, para o nosso setor, para a nossa base, o que isso vem mudar, o que isso vem influenciar para nós. Bom, basicamente, eu acredito que a maioria dos servidores já está familiarizado com essa questão da aposentadoria especial. Sim. E os prazos para você fazer jus, o tempo de serviço que você tem que concluir para você poder gozar da aposentadoria especial, isso não mudou com a reforma da Previdência. Mas essa reforma ela instituiu um requisito novo, né, para
no que concerne à aposentadoria especial, que são as pessoas que trabalham em condições prejudiciais à saúde, se expõem Sim. a riscos químicos, biológicos, enfim. E, obviamente, por trabalharem expostos a risco, tem ainda, né, um critério diferenciado de aposentadoria. E a emenda ela trouxe uma obrigação nova, que seria a implementação de uma idade mínima, algo que não havia na sistemática anterior. Então, essa ação direta discutiu especificamente esse ponto. O Supremo Tribunal Federal afastou ele declarou inconstitucional essa exigência de uma idade mínima, porque, de fato, é um contrassenso, né? Você garante um período diferenciado de aposentadoria porque a pessoa está exposta a risco, ela implementa aquele período, mas porque ela não tem idade mínima, ela vai continuar exposta àqueles riscos. Então, era algo até contraditório. Os argumentos que foram usados, né? Como foram usados para defender praticamente todas as disposições da reforma, que era o argumento econômico, desequilíbrio financeiro, atuarial do sistema, enfim. Isso caiu, o Supremo afastou essa possibilidade. Eu acho que um ponto relevante essa discussão, ela diz respeito da reforma para frente, então não influenciou em situações que já foram consolidadas no decorrer do tempo. Essa decisão também não impacta nas ações coletivas que o sindicato já tem, nas ações coletivas e individuais, Sim. que a gente pede. Um ponto, eu já estava entrando em outro sem explicar um outro ponto importante. Mas antes de o senhor entrar nesse ponto importante, então a gente já pode concluir ou interpretar que, por exemplo, para você que é advogado e está direto trabalhando com a questão da justiça, vocês têm uma maneira de falar. Para mim que estou fora, essa ação, ela já, de cara, já corrige um absurdo. Sim. Que é a questão da idade. Exatamente. De você exigir do servidor que já estava em condições especiais, exposto a, repito, risco biológico, risco físico, enfim, obrigasse a ele, já tinha os 25 anos Sim. ininterruptos de serviço em condições especiais, e por não ter idade mínima, eventualmente ele tem que concluir 30, Absurdo. 35 anos em condições especiais, que é algo... E assim, desnatura por completo a própria ideia de você ter uma contagem de tempo de serviço diferenciada para essa aposentadoria. Entendi. Então, o ganho, por assim dizer, que a pessoa teria de se aposentar mais cedo por ter trabalhado em condições especiais, ele era mitigado por conta dessa instituição da idade mínima, que ainda bem o Supremo declarou inconstitucional e ela não está mais vigente, né? Então, todos que implementarem os períodos que lhe garantem a aposentadoria especial, 15, 20, 25 anos, eles não precisam atingir uma idade mínima, eles já vão fazer jus à aposentadoria, como vinha sempre antes da reforma. Entendi. E esse ponto importante que o senhor lembrou agora? O segundo ponto é o seguinte, um outro aspecto que teve uma mudança, e essa não caiu, o Supremo manteve, ele declarou a constitucionalidade disso, é a impossibilidade de você converter esse tempo especial em tempo comum, que era algo que vários servidores utilizaram, enfim, porque o que acontecia? O camarada, às vezes, ele trabalhou 10 anos numa condição insalubre, numa condição com risco químico, por assim dizer. Ele não ia conseguir se aposentar pela aposentadoria especial, porque ele não tinha o período cheio, mas como aquele período ele estava trabalhando em condições especiais e a lei já garante um critério de tempo diferenciado para aquilo, não seria justo que aquele tempo fosse simplesmente apagado do registro dele ou que fosse contado como um tempo comum, já que a própria lei garantia um período menor. Então, você convertia aquele período. Bom, eu tenho 10 anos, eu vou converter esse período em tempo comum pelo fator multiplicador 1,4 para homem, 1,2 para mulher, o que gerava um ganho substancial de tempo de serviço, Sim. que facilitava o servidor a aposentar, não pela aposentadoria especial, pela aposentadoria voluntária normal, mas ele implementava esse requisito do tempo de contribuição antes a partir dessa conversão. A reforma da Previdência ela acabou com essa possibilidade de conversão. E aí o que eu havia falado anteriormente que pode ter gerado uma confusão, deve ter gerado certamente com a base, é porque a gente tem ações em andamento, seja ações coletivas, seja ações individuais, que questionam exatamente isso, essa possibilidade de conversão. Mas essas ações que o sindicato tem são de períodos anteriores à reforma. Entendi. Então essa decisão de ter mantido, de ter declarado a constitucionalidade desse dispositivo novo que impede a conversão,
não vai retroagir para prejudicar os servidores que já tinham esses períodos, já tinham pedido a conversão, ou enfim, que são as ações que o sindicato tem, que o Supremo já tinha pacificado isso no tema 942 da repercussão geral, que é inclusive o fundamento das ações do sindicato. Então, esse julgamento específico dessa DI não impacta, não tem nenhuma influência nessas ações que o sindicato já tem, sejam Esse elas aspecto aí... Não, segue normalmente. O que muda é, de fato, os períodos hoje, inclusive a partir dessa decisão do Supremo que declarou constitucional essa impossibilidade de você converter o tempo especial em tempo comum, é que o trabalhador, se ele não tiver o período cheio para aposentar pela aposentadoria especial, ele vai ter que cumprir regularmente, ainda que ele tenha trabalhado exposto por aquele período, essa contagem diferenciada não vai fazer, ele não vai ter direito a isso, ele não vai conseguir aumentar o tempo de contribuição dele pelo aquele período especial. Isso ele não vai poder fazer, mas isso a gente já não poderia, porque a partir do momento que a reforma entrou em vigor, ela era válida, enfim, a gente já não contava mais com isso, mas os períodos anteriores, eles ainda são possíveis de serem convertidos, é pacificado no Poder Judiciário. É isso que as ações dos sindicatos, sejam elas coletivas ou individuais, discutem, então a gente está bem tranquilo quanto a isso, nas nossas ações esse impacto não tem. Obviamente, para os servidores mais novos, enfim, eles já vão sofrer essa mudança da reforma da Previdência, mas as ações nossas não são prejudicadas. Tranquilo. Basicamente isso. Uma decisão dessa, doutor Tiago ou Nivaldo, se quiser, uma decisão dessa, ela não surge do nada, entendeu? E a gente pode concluir que essa decisão partiu de uma série de ações, de pressão dos sindicatos, das confederações, das federações. Como é que funciona isso, Nivaldo? Ou doutor Tiago? Eu confesso que agora eu não me recordo, minha memória está me traindo, quem é o titular dessa ação. Se eu não me engano, é alguma associação de servidores de âmbito nacional que foi a ação que ingressou. E aí, como eu disse no início da nossa conversa, por ser uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, sim, ela tem ritos específicos que são bem distintos de uma ação comum. E nesse caso, como de praxe nesse tipo de ação, foram admitidos vários amigos da corte, os amici curiae, como a gente chama, né, em latim, que são basicamente entidades que se apresentam ao Poder Judiciário, ali, ao Supremo Tribunal Federal, demonstram que vão ser afetadas de alguma forma a partir daquela decisão, pedem para ser incluídos na ação para poderem expor os argumentos, enfim. Então, tiveram algumas entidades que foram admitidas como amigos da corte nessa ação, que puderam apresentar razões e convencer de fato, né, apresentar elementos que subsidiassem o convencimento dos ministros para decidirem dessa forma. Doutor Tiago, o senhor já disse que é o seguinte, em certos aspectos isso não vai influenciar em nada do que já vinha ocorrendo. Em compensação, naquilo que vai impactar diretamente, isso causa um aceleramento, vamos dizer assim, ou um esclarecimento, ou as coisas vão correr de maneira mais clara lá dentro da justiça, e o resultado disso pode ser um pouco mais rápido. Como é que se dá isso? Uma coisa que mexe com a gente, que a gente fica pensando, será que isso vai diminuir o tempo, vai melhorar, vai acelerar? Coisas desse tipo que a gente pensa. Na verdade, o que é de efeito prático teve uma condição de piora, de fato. Porque essa questão da conversão do tempo especial em comum era uma possibilidade que havia na lei pro regime geral. Então, para os trabalhadores seletistas, era uma possibilidade que existia. Mas no âmbito do serviço público, foi uma luta grande. O judiciário nem sempre aceitou essa possibilidade de conversão. Durante muito tempo, até o entendimento dominante foi que não poderia ter a conversão para os servidores públicos, porque se tratava de contagem de tempo ficto. Entendi. Então, o servidor público conseguia converter o período, por exemplo, eu tenho um período seletista e eu quero converter. Então, o período seletista você conseguia. O prestado diretamente como estatutário para administração, não. Então, a jurisprudência avançou para garantir isso. E a reforma foi o que, no direito, na ciência política, enfim, a gente chama de backlash, né? Que é um efeito contrário. Então, a justiça veio e garantiu isso,
o Congresso, enfim, foi no sentido diametralmente oposto. Então, ele impediu algo que a Justiça havia reconhecido depois de muita luta, até esse tema do Supremo 942 foi o que pacificou de vez a possibilidade para o servidor público converter o período trabalhado já diretamente para a administração. Mas com essa declaração de constitucionalidade do impedimento da conversão, fica uma condição pior para o servidor, porque, como eu disse, ele vai fazer jus, ele vai ter os direitos dele garantidos, a preservação da saúde dele, desde que ele conclua o período cheio que a lei exige, os 15, 20, 25 anos de período especial, para ele conseguir se aposentar de maneira especial sem o atingimento da idade mínima. Se por alguma razão ele for mudado de função nesse período e ele só tem 10 anos, enfim, esse período, em tese, foi um período que ele só expôs a saúde dele. Claro, ele recebeu ali um adicional, enfim, alguma compensação financeira por aquilo, mas para a contagem de tempo em si, ele vai ser prejudicado. E isso, infelizmente, foi mantido. O Supremo declarou a constitucionalidade no julgamento dessa ação. Quando o Supremo julga uma ação dessas, a gente chama, o efeito é erga omnes, é para todo mundo. Todas as instâncias do judiciário têm que seguir aquele entendimento. Tem algumas pessoas que entendem que a própria administração pública tem que seguir também, há uma certa divergência nisso, eu entendo que deveria, até por uma questão de segurança jurídica, enfim. Mas a partir disso, claro, a discussão pode ser reaberta em algum momento futuro, a depender de conjuntura, eu acho difícil, mas a priori, essa questão da impossibilidade de conversão teve uma condição de piora para o servidor, principalmente para quem está trabalhando em condição especial agora e não tem período anterior à reforma para pedir a conversão, enfim. Então, eu acredito que essa parte de reconhecer a constitucionalidade desse impedimento da conversão de tempo especial em tempo comum é algo que prejudica de fato. Teve um trabalho duro ali no julgamento da ação, as entidades que participaram se esforçaram, usaram de bons argumentos para declarar a inconstitucionalidade dessa medida, mas infelizmente não conseguiu convencer nem sensibilizar os ministros. Então, Tiago, tem alguma informação que você julga como relevante que a gente não colocou nesse bate-papo aqui, ainda sobre essa ADI que você gostaria de levantar? Acho que com relação a esse julgamento específico, não. Acho que as questões mais importantes seriam essas mesmo. Então, o que eu quero perguntar para o senhor agora nesse momento, que eu sei que hoje você, apesar de ser jovem, é um cara que... Como é que eu posso dizer? É um cara que... Como é que é aquele cara da prancha, da água, que surfa no jurídico nacional hoje? Eu queria que você fizesse uma avaliação aqui, da nossa casa, do Sindicep, em relação a outros sindicatos nos estados. Como é que a gente está, doutor Tiago? Nós estamos muito abaixo, nós estamos equilibrados, nós estamos adiantados, porque é o seguinte, nós temos, como o Nivaldo disse, nós temos tanta crítica, e assim, o que eu acho engraçado, Nivaldo, é que os críticos, os mais ferrenhos, eles nem filiados são, entendeu? Parece que é uma coisa, doutor Tiago, que é para, entendeu? Levar quem é filiado a desacreditar de... Como é que nós estamos nesse patamar, doutor Tiago? Olha, é até difícil eu falar, porque eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, sem falsa modéstia. A gente está... dentre as ações coletivas, as próprias ações individuais que a gente patrocina, a gente está, por assim dizer, se é que a gente pode chamar assim, de uma certa vanguarda. Nessa questão, especificamente com os servidores federais, a gente não está atrás em nada. Não tem nenhuma dessas grandes discussões que chegam ao Supremo Tribunal Federal que a gente já não tenha tratado aqui na base, seja, como eu disse, seja com uma ação coletiva ou com ações individuais. Esse tema específico dessa ADI que a gente tratou é um tema recorrente aqui. São ações que a gente ingressou, as ações coletivas do sindicato, se eu não me engano, ainda do final de 2019, início de 2020. As ações individuais também são todas desse período. Um outro tema distinto, mas que também tem a ver com os servidores de uma ADI que está sendo julgada hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, que tratou do duplo teto, que era uma
uma isenção da contribuição previdenciária de parte dos proventos de aposentadoria de quem se aposentou por invalidez, que havia antes da reforma, e a reforma extinguiu, que era, obviamente, uma medida de caráter social, porque o camarada que foi aposentado por invalidez, obviamente, ele vai ter um gasto maior com a manutenção da própria saúde, eventualmente com o tratamento da doença que incapacitou ele. Então, era um benefício que a Constituição garantia para esses servidores, que foi retirado pela reforma. Esse julgamento iniciou lá em 2021, se eu não me engano, é uma ADI também que foi ingressada contra esse dispositivo, especificamente o artigo 35, inciso 1, a linha A da emenda 103 de 2019. Infelizmente, já havia uma maioria para reconhecer a constitucionalidade desse dispositivo. Havia 2 votos, há 2 votos, né, para declarar a inconstitucionalidade do ministro Edson Fachin e da ministra Rosa Weber, ainda bem que ela votou antes de se aposentar. Mas, enfim, que é um julgamento que pode impactar, que é um tema que a gente já abordou também. Nós temos ações aqui que discutem isso, porque quando acabou foi promulgada a emenda, já acabou essa espécie de imunidade tributária. Então, alguns servidores já haviam procurado a gente para questionar isso. São ações que a gente sempre... Nenhum desses assuntos é novo para a gente. A gente Sim. não chegou atrasado em nenhuma dessas Sim. discussões. E aqui, não só a gente no escritório, a gente está sempre buscando se capacitar melhor, a gente nunca para de estudar, a gente está sempre atento a decisões de impacto que vão impactar os nossos clientes, principalmente aqui os sindicatos. E não só pelo que a gente traz do escritório, mas pelo que a própria entidade nos dá dentro da própria estrutura do ambiente Sim. sindical. Da gente estar incluído, a gente ser filiado a uma federação, ter uma confederação, estar junto a uma central sindical, que atua diretamente nas questões, porque, por exemplo, o Sindicep, se ele quiser propor uma ação direta no Supremo, ele não tem legitimidade para isso, ele é um sindicato estadual, mas ele é vinculado a uma confederação que pode. E então isso faz muita diferença. Então, muitas vezes a gente está incluído nesse sistema sindical, nos possibilita também ter acesso a muita informação. Essa troca entre os jurídicos de outras entidades nos ajuda muito. Muitas vezes a gente acaba levando informações para eles, outras vezes a gente Isso é muito rico, né, doutor? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Até para a gente definir estratégia de atuação, porque muitas vezes a gente sabe, olha, tem um sindicato no estado tal que conseguiu um provimento jurisdicional numa questão Y. Ele está vinculado, como os tribunais regionais federais estão por região. Às vezes um tribunal está dando uma coisa, o outro tribunal está negando. Essa troca de ideias nos grupos, que a gente também participa, graças Sim. à estrutura do Sim. sindicato, isso é fundamental. E até especificamente quanto a essa questão, o Nivaldo na semana passada me encaminhou, né? A gente sabe que hoje em dia as redes sociais têm inúmeros profissionais da área jurídica, do direito, advogados que estão vendendo seu peixe, é comum, é legítimo. Sim, com certeza. É um meio legítimo. Eles trazem muitas informações, fazem publicidade de ações que eles querem ingressar com o sindicato. O Nivaldo me encaminhou um que eu acho que ele tinha recebido, em que parece que gerou um certo rebuliço entre o pessoal, todo mundo começou a questionar, que eu não me lembro agora exatamente quais eram os assuntos, mas eram 4 assuntos que a gente já trata há muito tempo, e assim, foram questionar o Nivaldo como assim, o sindicato não está fazendo nada, coisas assim, que pra gente até... Eu nem imaginava que alguém não sabia que a gente tinha aquilo, porque são algo que a gente divulgou inúmeras vezes, então, nesse ponto específico que você me perguntou, a gente, sinceramente... E aí não só, como eu disse, não só pelo escritório, mas por toda a estrutura que tem, pela participação política também dos diretores, que estão sempre envolvidos nas grandes discussões, na mesa de negociação nacional, em contato com outros servidores, outros dirigentes sindicais de outros estados que trazem informações também para a gente. Então, nesse ponto, eu acho que o sindicato está muito bem representado e muito atuante em todas as questões que envolvam os servidores aqui. Posso responder isso aí também? Porque, assim, doutor Tiago, eu perguntei isso para você porque é o seguinte, nós temos um diretor hoje jurídico que é muito atuante. Muito. Entendeu? Nós temos um diretor jurídico hoje que eu, condutor, sempre estou perto dele, sempre que a gente tem uma reunião junto, ou de vez em quando dá certo da gente viajar junto. O Nivaldo hoje tem falado com o Brasil inteiro, tem falado com vários estados, entendeu? Então, eu me sinto muito bem, porque eu sinto que o sindicato hoje, ele tá na ordem do dia, ele está
junto com os outros lugares. Por isso que eu perguntei para você. Nivaldo, tem sido muita luta e tem muita luta ainda por fazer. Ô, Giovanni, com certeza. Só para explicar aqui, como o Dr. Thiago falou, ano passado e todo ano a Condisfe faz um encontro dos jurídicos do país todo. E ano passado a gente participou do encontro, eu, o Dr. Thiago e o Dr. Lucas, né? Que tivemos. E lá se troca muita informação. Inclusive, tem lugar que está usando a tese nossa, do nosso advogado. Porque nós. Então, quando esse dia agora eu estive no Ceará, a gente pega algumas informações de lá, traz para cá, a gente faz esse rodízio de informação. Então, a gente tem aqui, a gente, como diz puxar a sardinha, né, para nossa brasa, você chegou aqui agora mesmo, nós estávamos reunidos. Sim. Porque quando eu venho a uma reunião do executivo, eu venho um dia antes e reúno primeiro com os meninos no escritório, eu chamo os meninos, que são muito mais novos que a gente, né? Pra gente ver o que a gente vai fazer. Como ontem não deu tempo de eu chegar em tempo, nós pedimos uma reunião hoje de manhã. Sim. Porque nós temos algumas ações que a gente tem que correr atrás, algumas coisas. Então a gente faz uma ordem pra gente focar naquelas ações. Então, assim, o escritório tem correspondido muito com nós também tem, e a gente tem uma coisa assim, que eles estudam muito, igual o Thiago falou, eles leiam e fazem, eles sempre estão informados. Então, muitas vezes chega uma informação pra gente, eu mando para eles, com tudo. Aí o cara, nós já temos ação, a pessoa ainda, mas eu quero saber quem dá. Gente, eu já respondi. Uma pessoa, infelizmente, Giovanni, muitas vezes as pessoas acreditam em outras pessoas e muitas vezes não acreditam na gente que está aqui o dia a dia. Tem algumas reuniões que a gente viaja, a pessoa fala, mas eu recebi uma ação pelo sindicato. Aí eu entro lá, o cara recebeu 4 ações. E a ação... Parece que até esquece. Né? E aí nós tivemos assim, quando nós fizemos uma fusão dos 2 sindicatos, do Sindesprev e Sindicep, nós temos já claro aqui, o Sindesprev estava organizado, as ações do Sindicep, com todo respeito, estava tudo desorganizado. A correria para organizar, né, Thiago, é muito grande. E a gente tem feito esforço, assim, ainda falta muito esforço. Então, você viu, chegou aqui, nós estamos fazendo um esforço danado que daqui a pouco nós estamos levantando para o cidade, nós vamos ter que ir na cidade convencer, porque como esse golpe está muito alto, muitas vezes você liga para uma pessoa e fala, não, esse é golpe, então vamos ter que alguém ir lá e a gente ir lá. E, por exemplo, vou dar um exemplo da minha região. Nós temos algumas ações de médico, até o Thiago brinca muito. Tem médico que fala assim, quando eu ligo, fala, Graças, ligou, o que vai ter? Porque já confia na gente. Porque aí fica mais fácil de assinar ali a procuração, tudo para a gente ação. Porque tem esses golpes aí que tá difícil, mas nós estamos fazendo tem movimento para resolver. Agora, nós temos um escritório que trabalha muito. Nós temos um escritório que tem correspondido. Nós temos ações que nós, por exemplo, a ação aqui do imposto de renda mesmo, né, Tia? Toda viagem, por exemplo, que a gente vai, a gente traz 2, 3 ações. E é um alívio para o servidor. Alívio para o servidor. Mas, então, Thiago e Nivaldo, tem uma coisa que eu acho que é relevante a gente relembrar, falar novamente e afirmar, que assim, mesmo que eu não tenha... eu falei com o Nivaldo esses dias sobre uma ação que eu tenho, ele me respondeu, mas eu vou fazer o seguinte, eu sei que terça e quinta tem um plantão jurídico lá, entendeu? Vou ligar lá, vou me inscrever para a próxima terça-feira. Esse acho que é o melhor caminho hoje, né, Thiago? É sempre o melhor caminho. Porque ali, assim... Vai estar de frente a frente, ou com você, ou com o Lucas. É isso. E, assim, muitas vezes a gente passa as informações de maneira, não vou dizer genérica, porque são bem com detalhes específicos, mas de uma maneira em que a gente consiga contemplar o maior número de pessoas. E muitas vezes a gente não tem como tratar de as questões... Por exemplo, o camarada tem uma ação individual. Sim. O ideal é que ele venha aqui e a gente consiga informá-lo diretamente. Então, assim... E até, como eu acho que eu disse isso na outra vez que eu tive aqui, as pessoas vêm no plantão, às vezes a gente conversando sobre... fala um pouco de futebol, conversa às vezes algum outro assunto que não diretamente relacionado com a ação. Às vezes a gente descobre um problema que o servidor está tendo, que é uma ação nova que a gente pode ingressar, que a gente não sabia, que é um problema que às vezes ele nem entendia que era um problema, conversando com a gente, olha, vi um desconto no meu lerite, ó, esquisito, variou o valor da minha gratificação, enfim, que conversando ali, às vezes informalmente, num bate-papo, a gente, peraí, tá esquisito, vamos analisar, a gente consegue apresentar uma solução de algo que ele nem via como um problema ainda. Então, assim, eu acho que os plantões são fundamentais,
muitas vezes a gente fica abarrotado, gera muito trabalho, nem só para a gente, para todo o jurídico. A Marielle também fica sobrecarregado, mas é muito útil, porque a gente consegue falar diretamente com o servidor, passar as informações de maneira detalhada, a situação específica dele numa ação coletiva, a situação específica de uma ação individual dele, e ainda descobrir novas questões, eventualmente algum erro de pagamento que ele está sendo vítima, que a gente consegue, a partir daquela conversa, identificar o problema e tentar solucionar de alguma forma. Nivaldo, toda terça e quinta, de que hora a que horas? Na verdade, o Lucas chega aqui às 7h40. 7h40 até às 11. É agendado. Nós definimos aí É bom ligar antes e agendar. Liga antes. A preferência para atendimento é os filiados, né? Porque não é justo também nós vamos deixar de atender um filiado que contribui todo mês mensalmente com certeza. E atender o que não é filiado. Agora, claro que a gente atende, mas a preferência dos filiados, agenda antes, vem. Tem vezes que o Lucas sai daqui até meio-dia, 11 horas, mas tem vezes que o Lucas sai daqui meio-dia, que o Lucas faz o atendimento. E muitas vezes tem coisa que de repente liga, a própria Marielle já resolve. Já consegue. Mas o importante, se a pessoa está em dúvida, é vir aqui, conversar com o advogado, ver tudo certinho, o que está acontecendo, que de repente, igual o Thiago falou, muitas vezes tem uma coisa que está lá no dele, nem se percebeu, e lá que a gente pode resolver. Então a gente tem assim, o escritório. A gente tem conversado muito, não sei, não quero falar de outros secretários, mas eu converso com o Thiago praticamente toda semana. Todo mundo sabe que eu moro no interior, mas a gente fala por telefone toda semana, ou é com o Lucas, com o Thiago, o Felipe a gente também fala, o Felipe é mais, mas o Thiago toda semana a gente tem algum problema a resolver, a gente tenta, se tem que vir para a direção a gente coloca, se é decisão do responso jurídico, a gente já resolve logo para não se perder prazo, mas a gente tem feito isso. E os servidores, nós temos advogado e eu conheço algumas entidades que nada contra nenhuma entidade, pelo amor de Deus, que eu defendo, mas o nosso escritório está 1000 vezes avançado. E outra coisa, eu acho que o que deixa isso bem claro, não tenho certeza disso, doutor Tiago, que é o seguinte, além da atuação de vocês, do próprio escritório, ser muito bem conceituado, um escritório capacitado. Hoje, para você ter uma ideia, nossa assessora jurídica hoje, a secretária, a pessoa que vai agendando para vocês, é advogada. Quer dizer, nós temos um setor jurídico hoje de primeira classe, entendeu, Divaldir? Então, não entendo, assim, tantas críticas, sabe? A crítica existe, mas tem hora que não dá para compreender. Porque eu sei, uma coisa eu sei, Tiago, as mesmas dificuldades que nós temos, vamos dizer, com Brasília, é a dificuldade que a Bahia tem, que o Ceará tem, ou existe estados com atendimento diferenciado por esses setores? Não. No geral, assim, tem algumas especificidades, mas poucas. No geral, basicamente, são os mesmos problemas que se enfrentam. E eu volto a repetir, o intercâmbio que a estrutura sindical nos oferece também é fundamental para que a gente consiga estar sempre atualizado. Muitas vezes de reuniões que são, à primeira vista, estritamente políticas, que vai ter só diretores lá, o pessoal volta com alguma informação, olha, o pessoal da Bahia descobriu tal coisa. Sim. Pessoal de alguma confederação está atento, porque vai entrar na pauta da Câmara um projeto de lei que vai influenciar a gente. Então, essa troca para a gente é muito fundamental e só é possível pela estrutura da organização sindical. Giovanni, só para ter uma ideia, fica à vontade. O escritório não é só atendendo, por exemplo, vai ter reunião da DCE agora, dia 19 e 20. Dia 20, principalmente, das 8 às 10, a pauta jurídica com a presença do advogado. Então, os advogados não vêm só muito para atender aqui. Eles vêm, e os diretores, inclusive nós estamos agora, dessa vez, fazer um resuminho, né, entregar, né, para todos os diretores, porque o diretor, muitas vezes, uma coisa simples mesmo pode resolver lá no local de trabalho. Porque todas as reuniões de coisa, o jurídico, eu até falo para você, vou ter que atrapalhar um pouquinho o salário de vocês, mas vem aqui, participa, faz. Então, assim, a gente está atento a muitas coisas. Agora, é claro, a gente recebe, tal lugar ganhou essa ação. A gente tem que entender que lá para lá de Rondônia, teve uma época lá atrás que ganhava ação, que era no estado, porque o procurador trabalhou lá com o pessoal nosso. Mas
Também tem um lado também que eles têm que devolver dinheiro depois, né? Dos 28, você sabe disso. Tem tudo isso aí. Mas assim, as mesmas dificuldades nós temos, todo estado tem. Quando avança uma ação que a gente sempre troca ideia pra gente ver como que faz. A gente tem que trocar ideia. Inclusive, a gente tem que trocar ideia até muitas vezes com um lugar particular, que não é da DDT. A gente tem que trocar ideia com os caras aí, porque a gente também tem nossa ação, também entrada de ação, então nós temos conversado com todo lado. Mas tem esse diferencial, viu, Odivaldo, que você acabou de falar. Quando tem alguma coisa, tal estado ganhou uma ação, vixe, se publica, se divulga isso amplamente, doutor Tiago. Entendeu? Mas dali 6, 8 meses, a coisa muda e os caras têm que devolver dinheiro, ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Isso é algo Gustavo Monge, alguma coisa para colocar para os meninos aqui? Então, Nivaldo, até para liberar vocês, que eu sei que a agenda de vocês hoje está repleta, olha para aquela câmera lá, fala com a sua base, deixa um recado aí para esse pessoal. Primeiro, agradecer aqui, né, essa entrevista. Eu sei que eu estava devendo essa entrevista para vocês, mas muitas vezes... Não, tá devendo ainda. Eu estou devendo, mas volta. Mas a gente volta, assim. E assim, qualquer dúvida, entra em contato aqui no plantão, entra em contato com a gente, eu respondo, eu falo meu telefone qualquer hora. Se eu não atender aquele momento, eu estou no município, que ele não pega, eu retorno. Entre em contato que a gente vai, da maneira mais possível, tentar resolver os problemas de vocês. E contar que o jurídico dos Sincep é um dos melhores jurídicos do país. Eu posso falar isso tranquilamente, porque eu acompanho, tenho conversado muito, tenho ido em Brasília, tenho conversado com vários estados, e assim o jurídico que acompanha a transação. Então, deixar a base muito bem tranquila. Dúvida? Liga pra gente, a gente retorna para tirar dúvida de vocês, se tiver alguma coisa, porque a ação não ver se dá certo. Tem ação que a gente realmente, muitas ações a gente não entra, porque a gente sabe que pode perder, a gente não quer colocar para o servidor pagar a sucumbência, né? Então, a gente tem uma ação que eu falo para eles, a gente está lá, fala, olha, nós não entramos porque nós vamos perder e vamos pagar. Então, nós não queremos prejudicar os servidores. Então, dúvidas, é só entrar em contato aqui com a direção, entrar em contato com a gente, que a gente está aí para responder a todos os servidores aí, tá bom? Doutor Tiago, só mensagem final, já dando uma beliscadinha na questão dos golpes para a nossa base, por favor. Bom, agradecer mais uma vez, Giovanni, a oportunidade de poder estar aqui, expor Toda vez que precisar vir, que achar que tem relevância, doutor Tiago, fica à vontade. É importante para a gente expor um pouco do que a gente está fazendo, trazer informação para todos os servidores, informar mais uma vez sobre os atendimentos jurídicos, todas as terças e quintas, nos plantões aqui. Para aqueles que eventualmente não conseguem se deslocar, têm dificuldade por conta de horário, podem encaminhar mensagens, a gente, na medida do possível, tenta responder a todos. Sim. Sobre essa questão dos golpes, é uma questão complicada que a gente... se eu posso deixar uma mensagem é que só responda e só confie no número 982180030, que é o número que a Marielle entra em contato com o pessoal. A gente dificilmente entra em contato do telefone particular nosso, assim, a não ser em algumas ocasiões muito específicas. Ou do próprio escritório, da doutora Tiago. Raríssimo. Nós jamais vamos entrar em contato pedindo dinheiro para liberar o que quer que seja. O sindicato não atua dessa maneira, jamais atuou dessa maneira. As cobranças de honorários geralmente são destacadas do principal da parte, ela não tem que se preocupar em pagar a gente nem nada, e jamais antecipadamente pagar por alguma coisa. Então, sempre que você receber uma mensagem, olha... você ganhou um processo, deposita tanto para receber, você já pode saber que é golpe. É uma situação complicada mesmo, porque como as ações são públicas, os processos são públicos, muitas vezes esses bandidos eles se usam de informações que de fato são verdadeiras. Então, aquele número do processo existe, aquela ação de fato existe. Mas reforçar que a gente não entra em contato por outros números que não o telefone do jurídico aqui. E se porventura o servidor chegou a cair, eu sei que é uma situação que gera um incômodo, gera um certo constrangimento, a pessoa às vezes é vítima de um golpe, ela não quer nem conversar, não quer nem expor essa situação, mas é importante que se porventura algum dos servidores foi vítima disso, o mais rápido possível comunicar a gente para que a gente possa eventualmente tomar algumas medidas, principalmente junto às instituições financeiras, para tentar mitigar esse prejuízo. Acho que basicamente isso era o mais importante com relação a essas questões dos golpes. E mais uma vez a gente se coloca aqui à disposição sempre que for necessário para vir aqui. Eu acho muito importante, muito relevante o espaço que vocês abrem aqui para isso. Como você falou no começo da conversa, a desinformação é pior do que a falta de informação. Sim.
E, enfim, é isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você, Tiago, agradeço você, Nivaldo, por ter disponibilizado tempo para a gente, para vir aqui bater esse papo com a gente. Com certeza a gente vai se reunir outras vezes, né? Por enquanto a gente vai ficando por aqui, porque o Gustavo Monte foi convidado pelo Trump para assistir a abertura da Copa do Mundo, entendeu? E a gente vai ficar por aqui, prometendo a vocês uma entrevista direto com o nosso diretor jurídico, Nivaldinho, que tem muita coisa para falar para a gente, né? Tem muito conteúdo aí, viu, Tiago, né? Para gente tirar. E logo a gente se reúne novamente. Valeu? Até a próxima. Você ouviu Fala com a Base, com Velho Dil.